Olá, tudo bem? A paz e a graça, mais uma vez, de nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar com todos. Amém? Glórias a Deus. Texto para compartilhamento está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Hoje eu quero estar compartilhando, falando um pouco sobre a prisão de Satanás e os 1000 anos com Cristo lá no céu. Amém? Glórias a Deus. Aqui eu tenho um texto bíblico que eu quero estar compartilhando para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz o texto: levado para o céu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Como diz em 1 Tessalonicenses, de capítulo 4, versículo 16 ao versículo 17. Aqui nos diz: na segunda vinda de Cristo, os ímpios estarão cheios de terror e desespero. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 ao 17: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O líder dos ímpios será destruído com a glória da vinda de Cristo, e os restos dos ímpios serão destruídos pela segunda vez, ou seja, pela sua espada. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8: e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 21: e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes dele. Como os justos irão para o céu com o Senhor, e os ímpios serão destruídos pela aparição de Jesus. A terra ficará sem habitantes humanos durante um tempo. A Bíblia diz em Jeremias 4, versículo 23 ao versículo 25: observai a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observai os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observai, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Os outros ímpios ficarão nas suas sepulturas durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo 5: e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Enquanto os santos estão no céu e os ímpios estão mortos, o diabo estará limitado a esta terra deserta durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, ou seja, uma grande corrente na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Ao final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu. A terra, a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 3, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha que promessa maravilhosa. Olha a promessa de Deus como é maravilhosa. Nessa altura, os ímpios ressuscitados e Satanás liberado tentarão apoderar-se da cidade de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 9. Ora, quando se completarem... veja só o que diz a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 9. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, e os consumiu, ou seja, e os devorou. Nessa altura serão destruídos pelo fogo do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou, ou seja, e os consumiu. Olha que palavra maravilhosa, amados. Então a Bíblia já está nos falando que Jesus virá, os salvos que morreram em Cristo irão ressuscitar, irão ser levados às alturas para o céu. Está acontecendo neste momento o arrebatamento. E neste período de 1000 anos, em que os salvos vão estar com Cristo lá no céu, Satanás vai ficar preso. Por que Satanás vai ficar preso? Porque os ímpios, eles irão continuar mortos. Ou seja, a prisão de Satanás é literal. Um período de 1000 anos, onde ele não vai ter a quem tentar. E depois desses 1000 anos, a Bíblia nos diz que vai descer uma linda e maravilhosa cidade, e os ímpios irão ser ressuscitados, e Satanás forma um grande exército para tomar a cidade santa, a cidade querida. Mas porém a Bíblia diz que desce fogo do céu e os consome. Amados, preste bem atenção que a Bíblia não está falando 9 anos, 6 anos, 7 anos. A Bíblia está falando de 1000 anos. É de 1000 anos que a Bíblia, ou seja, as Escrituras, está falando. Está testificando de um período de 1000 anos. 1000 anos. E a oportunidade de salvação que nós temos é agora. Este momento oportuno. O tempo da sua peregrinação terrestre é agora. Este é o momento de nós se arrependermos, realmente entregar para Cristo a nossa vida. Você entregar a sua vida. Deixa Deus guiar os seus passos, porque você está vivo. Você pode pedir perdão, você pode se arrepender e você pode confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Mas na sepultura não tem como o morto confessar os pecados.
Não tem como o morto falar, amados. É questão de lógica. É questão de você parar para refletir e pedir discernimento ao Espírito Santo. Pedir discernimento a Deus, que Ele vai te dar, porque Ele é fiel e maravilhoso. Amados, voltando aqui para o texto bíblico, a Bíblia nos diz claramente que esse período é de 1000 anos. Ao final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu à terra. A Bíblia diz, olha, a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 3: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia está nos falando que a prisão de Satanás vai ser em um período de 1000 anos. A Bíblia diz também que vai haver duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte, assim como diz lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que vai haver duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte. Nós temos que fazer a nossa escolha, fazer parte na primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição nós iremos ser sacerdote de Deus e reinar com Cristo durante 1000 anos lá no céu. E depois desse período de 1000 anos, Jesus vai voltar e vai haver a segunda ressurreição. Meditem na palavra de Deus, amados, porque ela é fiel e verdadeira. Não deixe ser enganado, amados. Meditem na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.